Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra gente continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta. Bom pessoal, e antes de mais nada, queria aqui como sempre destacar os nossos apoiadores, começando pela Kikoxinhas, da Ana, que é quem fornece aqui esses salgados maravilhosos aqui, que acompanha aí todos os episódios. A Ana, se você quiser comer alguma coisa, ela é embaçada na cozinha. A Ana é fera, eu não sei dizer o que ela não sabe fazer, então se tiver a fim de comer alguma coisa, vai lá no canal dela, no perfil dela no Instagram, segue ela, é Kikoxinhas4, tá escrito aqui, ó, tá aparecendo aqui, e começa a pedir, porque eu realmente não sei dizer o que ela não sabe fazer. E agora ela tá no iFood, tá? Então é só acessar lá e começar a pedir, beleza? Outro apoiador aí que a gente quer destacar é a Tecno Studio. O pessoal da Tecno Studio, eles mexem aí com computadores, montam, se você precisar de um computador novo, eles montam. Se você tiver aquela sua maquininha cansada na sua casa que você quer tacar fogo, jogar pela janela, ir nas Casas Bahia comprar outra em 72 vezes, no carnê, não vai não. Primeiro chama o pessoal lá da Tecno Studio, eles vão avaliar a sua máquina, ver se tem como fazer um upgrade. E se tiver, vão fazer aquele upgrade no precinho e deixar a máquina voando. Os episódios aqui do Já Podcast, eles são editados numa máquina que estava encostada no canto. Eles deram uma turbinada nela, ela está voando baixo. Está melhor que máquina nova. Então, pessoal lá, é só chamar, tá aqui o contato, falar com ela e com o Rafa, Tecno Studio, beleza? E a convidada de hoje é a multiartista, depois você explica aí tudo que você faz, porque eu não decorei não. É um monte de coisa, tá envolvido em tudo. Janaína Soares, seja bem-vinda. Muito obrigada, uma honra estar aqui. Quero te agradecer esse convite, essa troca, Imagina. Esse espaço tão generoso e bonito. Nosso diretor Murilo ali, arrasando já. Ele é o cara que manda soltar e manda prender aqui. Manda prender e manda soltar, né? Uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. E aí, já pode? Já é e já pode. Saúde. A nossa. Hoje o dia tá bom pra ir. Dia não, a noite, né? Estávamos precisando. Estávamos precisando. Depois de um Depois dia do de dia trabalho. de hoje, até tomar mais um gole. Mas e aí, bora papear? Bora. Você nasceu aqui? Não no Grajaú, né? Nasci em Diadema. Aí depois fui morar no Buraco do Sapo com a família. Sei. Conhece Vila Conheço, Joaniza? aham. Daí tive uma infância, uma delícia lá. Conta aí pra Muitas gente como é aventuras. que foi crescer nessas quebradas aí. Aprendendo sempre, desde sempre, a negociar com todo mundo, a falar com todo mundo sempre, ver a minha avó com jogo de cintura, com todo mundo, assim, sem distinção. E eu lembro de uma cena que é muito marcante, porque mesmo sendo pequena, e a minha avó sempre narrava essa história, que um dia passou o carro de polícia, assim, e aí os manos estavam se escondendo, aí pediu, né, pra minha avó, falou, tia, deixa eu guardar um negócio aí no seu forno e tal. E ela falou, sim, o que foi? Aí ele escondeu, que o forno levanta, né, escondeu uma arma lá embaixo e tal, e pronto. E aí depois desse dia ele prometeu que sempre ia proteger toda a nossa família, né. E como é uma família muito grande, que é isso, né, veio de Pernambuco pra cá, a gente passou muito períodos bons lá mesmo, sabe? Então todo mundo se ajudava, todo mundo se contribuía, assim. E se sentia protegida e protegidos, assim. De brincar na rua, de sonhar, de ter uma horta lá, mesmo sendo casa de aluguel. Então era tipo bem comunidade mesmo, bem gostoso. É coisa que a gente só consegue na quebrada, né? Só. Você falou que a sua família é de Pernambuco? Pernambuco. Que região que é? A minha avó é de Pau Amarelo. Minha mãe eu não sei o nome, que é um nome diferente. Eu ainda não fui lá conhecer. Da minha avó eu fui conhecer. Eu te perguntei porque a minha família é de Serra Talhada. Olha! Eu nasci aqui, mas os meus pais são de Serra Talhada, Pernambuco. Eu me sinto ter nascido lá, de tanto que, eu também. que a minha mãe me fez lá e aí veio pra cá grávida. Então você é importada. Eu sou importada.
Como é que é aquele esquema CKD, né? É. Veio tudo de lá, mas nasceu aqui. Mas eu vim pra cá, pro Grajaú, com 8, 9 anos de idade. A gente fez a transição pra cá, né? Minha mãe veio primeiro, e aí ela falou de um terreno que estava vendendo no Cantinho do Céu, que antes era tudo chácara, era bem grande. E aí a minha avó negociou, minha avó e a minha tia tinham um som. E nessa época era de muito valor os materiais, tudo que se tinha, né? Ter um som, ter uma televisão era uma coisa primorosa, assim. Era. E aí a minha avó e a minha tia deu entrada no terreno nesse som. Então ela vendeu esse som. Um 3 em 1. É, aquele que vem. Eu sou dessa época. É, muito. E aí depois elas vinham construir. Todo final de semana juntava, né? O grupo de tios e tias e vinha pra cá fazer a construção. Quando a gente veio, era só a parte de baixo. Então tinha a cozinha e o quarto. O banheiro era lá no fundo, no quintal comunitário. Todas as casas, eram 3 casas, com famílias já constituídas, muitas crianças. Imagina a criança brotando de todo lugar. Tinha criança de todo lugar. Não tinha como ficar sozinha. Aquela gritaria, corre pra cá, corre pra lá. Sempre. Chamava, ó, fulano, não tinha esse negócio. Hoje, né? Silêncio no... Não, Era, desliga o micro-ondas que eu vou ligar o chuveiro. E aí a gente foi crescendo e se acolhendo nesses lugares, né? E também um lugar que a gente aprende muitas coisas, assim, muito violento também, né? Sim. Apesar de ser uma mulher branca, eu cresci numa família preta. Então, coisas que a gente não entendia o que era, depois a gente passa a entender. Hoje é muito recente que chegou esses nomes para aqui no nosso país, Grajaú, né? O racismo estrutural, o privilégio, a branquitude. Então, na prática, a família da minha avó, a nossa família, sofreu esses resquícios todos, assim, de uma forma muito cruel, assim, até de não ter primos meus aqui agora, porque é isso, a polícia... É a história da maioria das pessoas, da maioria das famílias que estão aqui, né, no nosso território. E uma coisa que você falou que é interessante é que até você como uma mulher branca, mas você viveu nesse território, você cresceu aqui, você viveu tudo que se vive, né? Sim. Tudo que se vive por aqui. E não tem como a gente... Hoje em dia é muito claro, a gente consegue entender, existe uma consciência, as pessoas estão tomando consciência de tudo isso e a gente passa a lutar por isso, né? Sim. Mas no passado as pessoas daqui eram as maiores vítimas do próprio dessa própria estrutura. Total. Né? Elas estavam dentro da gente, de você não querer, de você achar que as coisas boas não cabiam a nós, né? E ainda tem esses resquícios, né? Eu acho, a gente sempre conversa muito, eu e o Paulo, a gente adora conversar sobre a vida, sobre tudo, assim. E ainda tem, é que a gente começou a acessar outras bolhas, vamos chamar assim. Mas, por exemplo, quando eu volto para minha família, eu percebo que ainda tem coisas ali que ficou do que a gente passou, sabe? Que nem todo mundo superou, que quando nascem novas e novos, continua esse ciclo ainda, principalmente da informação, porque a gente tem informação em só alguns núcleos. Ela não é orgânica ainda numa escola, num CCA, em uma ONG, não é, sabe? São informações básicas que nós deveríamos crescer sabendo, ou pelo menos tendo assim esse contato. E ainda continua se repetindo esse ciclo. É uma pena. Acho que hoje, tendo artistas, arte-educadores, pessoas comunicadoras, tendo pessoas movimentadeiras, eu gosto muito de falar disso, legal, que movimentam o Grajaú, que tiveram essa trajetória aqui e aí hoje atuam dentro desses espaços, seja qual for o espaço. Onde tiver criança, adolescente, pessoas mais velhas e tiver alguém atuando, já é muito legal. Porque aí a gente troca com essas pessoas essas histórias, porque elas têm muita para contar pra gente. Sempre vão ter, o território ele é de memórias
trabalhosas, doloridas, mas também de muita resistência e alegria, de canto, de história, de curtição, de fazer o que não podia e foi legal, e você se saiu bem, tipo, saiu vivo já é Sair legal. vivo, né? E exatamente falando sobre isso, sobre as bolhas que você acabou de citar, hoje você, como você falou, hoje tem pessoas acessando outras bolhas, né? Trazendo informação, mas é muito pouco ainda, né? Muito pouco. E as vivências que você fala também, que nós temos aqui, que todo esse território tem, às vezes a história ela existe, as dores elas existem, às vezes elas não têm uma classificação ali que hoje a gente consegue dar aquela classificação, dizer, ó, isso é tal coisa, isso é tal coisa, isso parte disso, mas a dor ela existe, as cicatrizes elas existem e elas têm que ser divididas, né? Precisam, porque quando elas são divididas, a gente entra num processo de cura, sabe? A gente hoje, né, teve o prazer de se falar um pouquinho antes, trocar ali umas trocas de vida, né, da vida real. A minha afilhada, a nossa afilhada sempre fala, quem vê close não vê corre, né? E a gente falou no momento do corre do dia ali, até debuiamos coisas muito importantes, né? Sim. E eu perdi o fio do que eu ia falar, que é natural, tá, gente? Acho que talvez você ia falar não, a gente aqui Eu é sou tantas eu vou ideias, abrindo né? camadas que eu sou essa pessoa e tudo bem. Uma coisa assim, foi revelador o que a gente tava falando, assim. Tava Isso tem a ver com aquele processo que a gente falou de atravessar Sim, a sim. cidade. Desse corpo máquina, desse corpo que não tem o direito de sonhar, que não tem o direito de curtir, saber o que é lazer, sabe? Assim, as pessoas, tem que ler, tem que ler. Quem? Que horas? Incentiva a leitura. Quem? Quando? Que horas? E a meritocracia? Como fica? Né? Como é? Pois Entende? Então meritocracia para quem, né? Para quem, né? Porque para quem sai 4:30 da manhã aqui, daqui, e às vezes vai já pendurado no ônibus, e só quem passou por isso sabe o que é, ou quem viveu numa família que pessoas passaram, que sabe como foi, e essa pessoa só vai chegar às 8:30 da noite, 9 horas, ela chega sem praticamente existir. Sim. E ela precisa correr para tomar um banho, fazer às vezes ainda comida ou não, já vai ter a comida, mas ela está exausta. Sim. Ela não consegue comer saborear. Sem prazer. Exatamente, os prazeres são tirados. Exatamente. Você come por necessidade, você dorme por cansaço extremo. Exato. E o que a gente estava falando é exatamente. Eu acho que eu sou o melhor exemplo disso, né? Eu estou usando, porque estamos nós dois aqui, né? E você já está vivendo um mundo mais aberto, né? Eu trabalho desde os 14 anos, registrado, né? E desde os 12, né? E aí eu vou fazer 50 anos esse ano. Que legal. E eu precisei. É legal. É muito legal, é muito bonito, né? E eu precisei de uma pandemia, olha só que loucura, né? Eu precisei de uma pandemia para encontrar, para ter acesso às coisas que o nosso território oferece, a arte, a cultura. Não que eu não soubesse, não que eu não. Mas eu conhecia assim muito superficialmente. Eu não tinha. Achava que eu não tinha tempo de me dedicar a isso, de participar disso. E aí veio uma pandemia que me abriu os olhos para uma rede extensa de gente produzindo coisas maravilhosas, e eu tô em êxtase. E aí o triste disso tudo, você usou a palavra sorte, né? Que bom que eu descobri isso, que eu consegui encontrar isso. Mas tem gente que vai passar pela vida inteira sem ter contato com nada disso, né? Por isso que eu acho que é tão importante a ciclicidade, o círculo. Sim. Porque a minha avó passou por situações que eu não consigo imaginar, porque é a história dela. Mas quando ela me conta, ela me aproxima dela. Ela me aproxima das coisas que ela carrega, mesmo que eu não entenda. Eu não senti e não passei pelo que ela passou. Mas eu não crio só uma empatia, eu crio um mergulho dentro da história dela. E aí, quando você mergulha na história de alguém, rola um amor assim que não dá para explicar. Só quem sentir vai saber falar e vai saber expressar mesmo. Que daí você volta na roda para propor coisas que a sua geração tem.
Sim. Entende? Porque tem coisas que a minha avó não teve. Mas se eu tô tendo acesso agora, então eu troco com ela, se ela desejar, se ela me permitir. Por isso é tão importante essa intergeracionalidade, é tão importante essa não-idade mesmo, essa caminhança, Exato, sabe? Assim, exato. porque, vou citar de novo aqui nosso diretor, Murilo. Como pode uma geração tão nova tá ensinando tanto pra gente? Exato. Né? E aí, quando eu sento pra ouvir histórias da minha avó, me alimenta no teatro. Então, no grupo Identidade Oculta, muitos dos textos que o Paulo faz, que a gente encena, parte dessas trocas que se tem com a minha avó, que vai fazer esse ano 99 anos, assim. E aí, olhando, stalkeando o seu perfil, né? Que a gente stalkeia aqui todo mundo. Gente, né, Se eu tô te seguindo, eu tô te stalkeando, hein? É bom, né? E aí dá pra perceber que você tem uma relação assim de muito amor com a sua avó. Já conheço ela sem conhecer, né? E ela é essa pessoa e nem te cativante. conhecia, né? Você chamaria ela pra cá, se você conhecer ela. Vamos chamar, ué, por que não? Tem escada, ela não sobe escada mais, né? 99, né? Mas você pode pode fazer pensar lá na em casa alguma dela, lá coisa, tem né? um amarelo assim bonito. Pois é, podemos emular o ambiente. Você falou que cabe na caixinha. Então, olha aí, ó. Vai ser uma honra. Seria um prazer enorme. Da Vamos minha avó e conversar, meu. vamos conversar. E aí dá pra perceber isso, que ela é sua grande fonte de inspiração? Ela é a minha avó, que É é sua muito musa louco. inspiradora? É muito louco, acho que poucas pessoas sabem disso, né? Eu não costumo muito contar, Paulinho sabe. A minha avó, ela não é a minha avó de sangue, ela não é da minha família, como se eu fosse adotada. A minha mãe veio de Pernambuco, né? Tretada com meu pai lá, os lances de jovens, né? Sabe como é? E aí, ela veio grávida pra cá e ela precisava muito trabalhar sozinha. Só tinha uma prima aqui, prima de terceiro, quarto grau, esses lances. Todo mundo é primo, todo mundo... Sim, sim. Uhum. E aí ela, inclusive, escondeu a gravidez 9 meses, porque ela trabalhava em shopping. E aí ela já chegou buscando uma pessoa pra me deixar enquanto ela ia trabalhar à noite, né? Que o shopping é das 2 às 10, né? Uma coisa assim. Até hoje é. E aí indicaram essa senhora, que inclusive já não tava mais pegando criança pra cuidar, porque, tipo, tem uma cota, né? Tipo, Sim. são 10 chorando todo dia, mano. Então, vamos devagar e sempre, né? Opa. E aí minha Senão mãe começa insistiu. a virar depósito de criança. Né? Exato. Aí minha mãe insistiu, contou a situação dela, e minha avó se sentiu ali compadecida de alguma maneira e aceitou a última. Então, eu fui a que fechei o ciclo da minha avó de receber criança. Ela falou, então, essa criança é a última que eu vou ficar, que eu vou cuidar. São só essas que eu vou ficar e pronto. Aí fiquei. E aí minha mãe, como, né, mãe solo, com todos os contratempos de trânsito, disso, daquilo, horas chegava muito mais tarde do que o horário costumeiro. E aí minha avó começou a falar, olha, se você quiser, Rosileide, deixa ela aqui, porque eu sei como pra você é difícil, tal. E aí minha mãe nunca deixava, né, essa coisa, tipo, as responsabilidades que uma mulher carrega é muito pesada, Sim, né? sim. E só minha mãe pode falar disso, porque ela que carregou esse lance aí. Bom, enfim, deu que minha mãe acabou conhecendo um rapaz que é aqui do Cantinho do Céu, veio pra cá, foi quando a minha avó conheceu aqui também, graças à minha mãe, e eu fui ficando com a minha avó. Que legal. E aí eu fui ficando com a minha avó, minha mãe horas me buscava, horas não, e aí relacionamento novo tem todas as coisas bonitas, mas também tem as coisas trabalhosas. Sim. E aí um dia o companheiro dela bebeu muito, e eu como criança fui brincar com ele me derrubou assim, acho que empurrou tal, e minha mãe ficou muito assustada. E aí falou assim, ó, veio saudar a gente, borboletinha. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E aí minha mãe falou, ai, dona Ana, posso deixar ela um pouco com a senhora? Porque eu tô com receio, porque aconteceu isso, tal. Minha mãe, as duas são muito amigas, assim. E aí minha avó, claro, pode deixar. Aí eu fiquei. Com 15 dias de nascida, já tava com ela. E aí fui ficando. E aí nisso minha mãe constituiu, né, a família dela, com esse companheiro dela. Eu tenho mais 7 irmãs e irmãos. E aí, quando eu fiz 9, minha mãe me convidou pra morar com ela, eu não quis, mas eu sempre passava as férias na minha mãe. Mas aí eu quis ficar com a minha avó. E aí eu fui ficando. Que história! Isso. História linda. E aí eu sempre tive muita crise com a minha mãe, eu sempre tive muita crise com o meu pai, que
conheci recentemente, um caso depois de terapia, a gente deixa para próximos episódios e Sim, tal. Mas a minha avó sempre me orientou com a verdade. E eu acho que isso faz muita diferença na história. Assim, Faz, né? dela falar quem eu era. Uhum. Você estava falando da série lá, né? Sim, sim. Quem eu era. E ela sempre me ensinou a chamar ela de vó. E a minha mãe, ela falava, sua mãe, minha filha, é ela. Ela é a sua mãe. Ela te deu a vida. Eu te crio com muito amor. Ao ponto dela não ter seguido orientações de pessoas de falar, não, põe seu nome, dona Ana, não sei o quê, vai que ela quer levar a menina, nananã, porque rola esses medos, Sim, né? uhum. Mas o acordo que a minha mãe e a minha avó firmaram foi tão justo entre duas mulheres, potentes e porreta, porque as duas, só por Deus, duas pernambucanas de sangue quente, né? Nossa. É. Que aí quando rola esse acordo entre elas, nunca foi rompido. Nunca, assim. Sempre foi E minha avó sempre me orientando, porque com 15 anos a gente despiroca, né? Pra querer saber a história e tirar satisfação e qual é que é. E arrumar minha um culpado, avó, né? calma, você tem que conhecer a história da sua mãe. Não julgue as decisões dela. Vá ouvir a história dela. Porque eu já ouvia muitas histórias da minha avó, mas eu não queria ouvir a minha mãe. Eu achava que ela era vacilona, entendeu? Entendi. E aí, graças à minha avó, eu tive coragem de conhecer a minha história. Levou muito tempo? Obviamente, que adolescente, você fala um negócio 10 anos depois. Brincadeira, Murilo. Mas é isso. Ele, assim, eu diria que ele é um ponto fora da curva, mas Eu demorei bastante. né? E assim, nessa história toda, é uma história que dá um filme, né? Ah, minha avó se daria bem. Ela arrasa. Né? E Imagina. qual é o saldo para você disso? O que você carrega dentro de você dessa história? É uma criação dividida, né? Uhum. O que isso te acrescentou? O que você consegue... do que você... Lógico, isso faz parte do que você é hoje. Mas o que você traz de sentimento em relação a isso? Se você quiser falar, obviamente. Acho que a minha avó sempre me ensinou a nunca ter vergonha de ser quem eu sou. Por exemplo, tem marmita, a gente vai comer no busão, entendeu? Uhum. É um tênis por ano. Ela nunca negou essas coisas de contar, de ficar encantando a criança. É tipo, minha filha, cuide porque é um por ano. Uhum. Minha filha, você tem que aprender a ler, porque a minha avó é da época da palmatória. Uhum. Então ela sofreu muito e ela não aprendeu a ler. Sim. Ela é fera nas exatas, mas aí ela me deu de presente na vida o saber ler. Porque na época da minha avó, quando eu era pequenininha, não tinha SEI como tem hoje. Sim. Tinha que pagar o prezinho. E minha avó pagou o prezinho para eu aprender a ler. Daí, quando eu fiz 7, 8, 9 anos, eu já escrevia carta para minha avó se comunicar com o povo dela de Pernambuco. Que legal. Então, a gente tem lá uma lata, né, das cartas que foram trocadas. Então, eu acho que essa educação franca, essa educação verdadeira que a minha avó me deu, e de eu não esquecer quem eu era, assim, sabe? Tipo, de saber chegar num lugar e sair. Mesmo que a minha avó sempre se preocupou comigo, que ela falava assim, Janaína é brava demais. Então, ela sempre teve medo, quando eu fiquei mais velha, de eu sair e não voltar por causa de treta. Não que eu brigasse muito. Sim, mas mãe e vó têm esses medos, né? Sim, sim. Se a pessoa não vai levar desaforo para casa, é um caso mais sério. Escola quando tá ali né? Rola umas brigas. 5 minutos, nem né? entendo por quê, mas... Então, acho que a minha avó trouxe isso. Hoje assim. você entende por que não, né? Poxa, acho que não entender um corpo que está se desenvolvendo faz gerar muitos sentimentos, Sim, né? sim. A adolescência tem acúmulos de sentimentos muito fortes e não dá para dar conta de tudo isso. Você está advogando em causa própria. Eu trabalho também com adolescentes e crianças e eu acho tão encantador cada fase, assim, de tipo, cara, eu passei por isso e realmente foi muito complicado para mim passar por isso, mas consegui. Eu acho que é isso que eu carrego, assim, acho que já todo mundo passa por crise dentro da sua própria história, acho que teve momentos que eu tive crise de não ocupar nenhum lugar, né? Então, eu já tive também crises de ter apelidos na família da minha avó, apelidos porque é isso, as minhas tias me olhavam, ficavam com ciúmes,
eu chamo de tia, mas é filha da minha avó. Sim. Então, é como se, entendeu? A gente fosse irmã. Se a minha avó é. fosse minha mãe, elas são minhas irmãs. E eu era a única, tipo, branquela do rolê. E aí elas falavam, oxe, mãe, trata essa menina toda assim, bonitinha, não sei o quê. Porque imagina, a minha avó veio de Pernambuco, viúva, pra cá, com muitas filhas e filhos, e trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu acho que ela não deu a atenção que ela se dedicou a mim. Entende? Então, elas, tipo, teve umas que ficaram com ciúmes. Eu tive uma trajetória de conquistar elas. De verdade, da gente ser amigas, da gente crescer juntas, delas me ensinarem a trabalhar desde cedo, com 12 anos, a resolver coisa no banco. A gente sempre fez tudo, ir no mercado, ver o mercado que estava mais barato, então a gente se dividia em grupo. Falo pro Paulo, eu não sei muito ir no mercado sozinha, porque desde criança eu vou em bando, tudo eu faço em bando. E isso me acompanha até hoje. Sim. Às vezes eu tenho mais dificuldade, a gente trocou um pouco disso hoje também, né? Que eu sinto que eu tô cuidando também, tô olhando. Hoje mais velha eu consigo, mas eu tenho mais facilidade de resolver tudo que é em bando, que é para grupo, do que para as minhas coisas individuais. Entendi. Às vezes eu me procrastino enquanto indivídua, mas se for em grupo, bora nós e tal. Mas é criação. É aquela responsabilidade do coletivo, né? Da gente estar bem junto. De você fazer parte de alguma coisa, né? Exato. Se não tem o outro para você contribuir, você se sente completo. E todo mundo quer fazer parte. E todo mundo quer afeto. E todo mundo quer ser gostado e quer gostar, sabe? Esse é o lance da vida. Pra mim, assim, é tipo, cara, todo mundo tem. E esse rolê... Não, me desculpa chamar a sua história de rolê, Eu gosto dessa palavra. Eu também gosto. Foi um rolê muito bom. Esse rolê é a fonte da sua força? Hoje eu acho que com mais maturidade, sim. Porque ter espaço dessas tretas boas na família, a gente sabe que a família é um espaço de muita treta, de muito aprendizado. Sim. Sim, porque a minha mãe tá em cena comigo. Tem uma cena que eu faço em Francisca Travessia que eu uso faca. Cara, só vem minha mãe na cabeça, assim. Porque eu vi minha mãe riscando faca para um homem e dizendo, vem, mexe comigo. Você acha o quê? Só porque nessa época era assim, né? Não que hoje seja diferente, mas eu tô dizendo, era pior, sabe? A mulher, ela era vista unicamente como... tá ali parada, posso chegar, posso fazer brincadeira sem pedir licença, né? E quando minha mãe riscou essa faca e ameaçou dizendo, vem, você não se acha, você não dá em cima de todo mundo, e o cara saiu fora, eu nunca esqueci daquilo. Eu falei, cara, essa mulher é sensacional. Então, eu sempre admirei minha mãe, mas eu sempre queria saber da minha história também. Então, eu acho que eu gosto da minha história porque na nossa família a gente sempre pôde estar em guerra e ao mesmo tempo em amor, sabe? Essa coisa de que o amor não é fofinho. O amor, às vezes, cara, você só consegue pedir desculpa pra alguém, sem falar, fazendo uma comida que a pessoa gosta. Era assim que a gente fazia. Faziam a gentileza gesto, né? Tipo assim, se você quiser captar, beleza. Se não... Você vai conquistando no dia a dia pra pessoa te desculpar. Você é doido, eu trabalhava com uma tia... Não dá o braço a torcer, né? Não, ninguém, né? Pernambucanos não dá abraço. Aí eu trabalhei com a minha tia um mês, mano, e ela não falou comigo, ela tava com raiva que eu tinha vacilado no trampo, e aí ela não falou, eu era adolescente também, causava, e aí ela não falou comigo um mês, e eu ali, ó, tentando conquistar ela. Então, a gente aprende a ter jogo de cintura, cara, na família. Essa família, como a da minha mãe, me ensinou muito a ter jogo de cintura, assim, na vida, a saber chegar num lugar, a saber sair, e hoje mais respirada. Antes era vendaval, chegava num lugar vendaval, hoje mais respirada. Legal. Iemanjá? Não. Sabia que é Iemanjá? Tá dando Iemanjá aí, menino. Mas você sabe quando o mar tá revolto, né? Exatamente. A galera olha e fala, ai, mozinha, fala, você não me pegou no dia que eu tô, né, virada. E aí, o que você tem a dizer, Paulo? Melhor não? No fim, a gente acaba sendo de tudo um pouquinho. Ele gosta mais. E agora, vamos lá. Eu falei no começo multiartista porque eu não decorei. Vamos lá. Coisa, né? Suas credenciais. Acho que começa muito aí no teatro, né? Graças aí às políticas públicas, né? Graças à política, de alguma maneira aí. Foi quando veio o Céu pra cá, a Marta. Eu tive a honra de conhecer o Paulo na escola. E ele tinha informações... É muito louco esse lance de informação que a gente estava falando. Eu sempre falo isso pro Paulo. Porque a minha avó...
tá aqui, na rua São Francisco. A casa da mãe do Paulo tá aqui. É uma rua acima. E, mano, chegava informação na casa do Paulo, tipo, na rua dele, na minha rua não chegava. E eu achava isso muito engraçado. E talvez por conta de acesso. Por exemplo, a minha família, a gente foi criado, tipo, por conta da minha avó na igreja evangélica. A família do Paulo já na católica. Então, na católica era divulgado. Nas igrejas evangélicas não divulgava essas coisas. Então, olha só que pra gente pensar que hoje em dia isso ainda acontece. Sim. As divulgações não chegam em todos os espaços. Então, nem todos os jovens e crianças vão receber a mesma informação. E aí eu fiquei sabendo do programa vocacional, né? De teatro por conta do Paulo na escola. A gente se conheceu. E aí ele contou pra mim, eu falei, uau! E aí fui lá tentar fazer uma aula. Aí o professor me deixou sentada assistindo o dia todo a aula. E eu não fiz foi nada. Só ficou olhando. Só olhando. Mas você foi porque você tinha interesse mesmo ou só por causa do... Sempre. Só pra estar junto ali? Não, desde criança eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, eu sempre assisti muito desenho, minha avó sempre deixou eu assistir muito desenho. E eu falava pra minha avó que eu queria fazer aquilo. Eu não sabia da existência de teatro, a gente não conhecia, não frequentava, né? Então a referência que se tinha era a televisão, mas era Castelo Rá-Tim-Bum, todos os desenhos que passavam, eu falava Chiquititas, e eu falava, nossa, eu quero fazer isso, é muito legal, porque eu sofria junto com as personagens e tal, e eu achava muito legal. E aí quando eu descobri o teatro, foi uma coisa muito interessante. Eu descobri o teatro antes de chegar no vocacional, porque na minha família começou a acontecer um processo de muitas pessoas começarem a morrer mesmo, por doença, ou por essa criminalidade que era muito grande aqui, da polícia chegar achando que podia tudo. E aí eu comecei a ficar com muita crise sobre a morte. Falei, caraca, as pessoas só estão morrendo, todo mundo tá morrendo, sabe? Todo ano a gente faz enterro de alguém. E tipo, e é um ritual longo, né? O enterro é um ritual muito longo. E aí eu comecei a buscar resposta. Falei, eu preciso saber o que acontece com as pessoas, para onde elas vão. E aí foi quando uma amiga da escola falou da casa de Fabiano, que tem na Rio Bonito, que é uma casa espírita de Allan Kardec, e lá tinha um grupo de teatro, chamado Teatro Silveira Sampaio. E aí eu falei, putz, quero fazer. Só que daí eu tinha que ter notas na escola, essas coisas todas, e tomar o passe. Tinha um combinado lá, tinha que cumprir os acordos. E aí eu pedi a carona pra ir pro teatro, porque é isso, não tinha grana pra chegar lá e tal. E aí era legal que sempre o mesmo motorista, mesmo horário, ele dava, né? E aí era todo final de semana. Aí eu fui, fiquei um tempão lá no Teatro Silveira Sampaio. Super gostoso, super interessante, aprendi várias coisas. Aí depois que vem o vocacional. E lá eu entendi a morte, eu entendi para onde meus primos tinham ido, porque eu tinha muito ódio dentro de mim sobre o que tinha acontecido com eles. E lá, tipo, as coisas se acalmaram, assim, dentro de mim, de tipo, eles estão em tal lugar e eles estão bem, você tem que fazer ali umas orações para eles, colocar uma música que eles gostam. E isso me tranquilizou. Foi muito importante naquele momento. Acomoda esse sentimento, né? Precisava, né? Porque, gente... E aí depois vem o vocacional. Então eu já tinha muita vontade, só não sabia como fazer. Minha avó sonhava que eu podia cantar no hino da igreja, e era o que eu menos queria na vida. Eu falava, minha Nossa Senhora, não vai rolar, né? Você canta também? Eu não canto, não. Não. Eu encanto, mas não canto, tô brincando. Então tamo junto, porque eu... No teatro, eu vou junto com as pessoas. Tem alguém cantando ali bonito, eu acompanho bem, eu vou como um coro bem. Mas eu pegar o microfone ali, pá, e cantar igual as pessoas maravilhosas fazem, não. Eu aprecio elas. Falo, cara, demais que você tá fazendo, mana, você tá arrasando. Mas no teatro, se a gente tiver que cantar juntas, eu topo. Sozinha eu tenho bastante vergonha, de verdade. Porque eu não tenho essa desenvoltura ainda em mim. Talvez até meus 100 anos eu vou conseguir esse caminho aí. É um dos sonhos, vai ser realizado. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Um passo por vez. E aí nessa pesquisa foi o vocacional, daí rolou o grupo Identidade Oculta, e ali dentro rolou umas coisas gostosas. Ali mesmo eu já falei, putz, será que eu sei dar aula? Será que eu não sei? Daí tive o espaço de fazer uns trabalhos voluntários no céu, navegantes. Daí falei, quero dar aula para criança. E aí com duas amigas do Identidade Oculta, falei, Gi, Lene, vocês me ajudam? Me ajuda. E aí nós três dava aula de teatro para crianças. Formamos um grupinho da hora, participamos
participaram dos cortejos com a gente, participaram dos saraus com a gente. Foi muito gostoso, foi um período bem legal. Hoje o pessoal tá tudo enorme. Sim. Maior que eu. Alguém seguiu? Sim, tem uma que, inclusive, ela é modelo fotográfica de personagens, de personas. É super interessante o trabalho que ela faz. Fiquei muito feliz. Também já dei aula no Samuel, mas aí foi. Começou lá no céu esse entendimento sobre o que era arte, o que era cultura, o que era mesmo teatro, essa política, né? De que, cara, como é um ato político você poder, entende? Ter acesso a conhecer uma ferramenta, seja lá qual for ela. É subverter o sistema, né? Exato. Então, mesmo que eu trabalhasse a semana inteira, o vocacional era no domingo, tanto para mim quanto para todos os participantes lá. Era muito bom, porque a gente podia fazer. Então, E ali você se realizava? muito. Nossa, muito. A gente chegava às 10 da manhã e saía no final do dia com o moço batendo na porta para ir embora. Tinha que ir embora. E aí a gente volta naquilo que a gente tá falando, né? Que bom que você descobriu isso cedo, né? Você teve acesso a isso cedo, né? Eu acho que podia ser mais o que a gente estava falando. Ainda assim, foi com 17 anos, 18 anos. Já era o momento de trampar mais sério, sabe? Assim. Mas aí você tem que, você quer, Sim, então você trampa e faz lá. Você trampa e faz lá. E sempre foi isso. E aí eu rezava, falava, nossa, eu quero viver só de arte e cultura, eu quero viver só de arte e cultura. Era meu mantra. Quero viver só de arte e cultura. Quando as crianças me deram a liberdade de dizer você pode ser uma arte educadora, aí eu fui bater de porta em porta, porque eu também queria dar aula. Falei, cara, eu também posso trocar com as crianças, né, e tal. Daí recebi todos os nãos possíveis, obviamente, eu nem tinha currículo, sério. Todo o currículo que eu tinha era de empresa, recepcionista, panfleteira, essas coisas de jovem, era o que eu tinha. Então, demorou muito para eu conseguir. E aí, quando o Paulo foi viajar, trabalho no teatro, que ele já, tipo, tinha a carreira dele já mais ali estruturada. E aí ele falou, Jana, você pode me substituir lá nas Irmãs Doroteias? Não sei se você conhece o Centro de Convivência Santa Doroteia, ali no canal do Cocaia. Não conheço. É um lugar bem interessante. E aí eu falei, eu posso sim, né? Vamos ver se eu dou conta. Fiquei com frio na barriga, mas já querendo, né? A irmã já tinha me dado um não. Falei, então eu vou lá, substituir o Paulo. E aí eu me diverti muito. Era crianças a partir de 6 anos. Peguei uma turma sensacional. E era uma turma que todo mundo falava, nossa, não tem o que fazer, não dá pra fazer. Nossa, eles causam muito. Cara, foi o dia que eu mais me diverti. Tinha um lá que subia na parede, maravilhoso, nunca vou esquecer. E aí eu perguntei de onde que ele tinha vindo, né? Ele falou que ele era da Bahia. Entendi. Vamos pra árvore. Aí a gente foi lá fora brincar na natureza, porque lá tem muita natureza. E aí a gente foi brincar, aí ele ensinou a gente a subir em árvore, porque ele sabia. Olha isso. Então ele tava só no espaço É a errado. troca de novo, né? Uma criança não fica dentro de uma sala trancada. Se tem uma natureza, leva ela pra natureza. Sim, E aí foi quando as irmãs viram o trabalho, gostaram muito, porque aí eu já criava acordos, né? Essa coisa que a minha avó me trouxe pra minha vida, pra minha história, do tipo, Jana, se a gente marcou 11 horas que você vai chegar da festinha, é 11 horas. Se chegar 11h05, não vai de novo. E eu não ia se eu chegasse atrasada. Então eu criei acordos com as crianças que elas cumpriram, o dia foi da hora, depois a gente brinca de novo. E aí depois disso a irmã abriu lá, quando saiu um edital, né? Porque tudo é edital. Aí ela aí eu fui contratada para trabalhar lá como arte educadora. Que legal. E aí logo eu tinha uma crise no teatro, falava teatro, dança, tal. Eu sempre gostei de tudo misturado. Eu acho que é por conta disso da família. Essas coisas que a gente traz mesmo. Tudo misturado. A gente não separava a comida no prato. Era tudo misturado. A gente não se separava. Dormia todo mundo junto no mesmo quarto. Usava o mesmo banheiro. Um bagulho tudo junto. Então, quando eu fui, era teatro. Mas eu também queria fazer dança. Eu também queria ter acesso à música. E era tudo muito dividido. Eu acho que eu fui ficando meio rançuda disso. Eu falei, nada a ver, né? Tal. Queria tudo junto ao mesmo tempo. Tudo junto. A gente é tudo junto, né? Sim. E aí essa inquietude foi legal porque foi o que me deu o desejo de fazer a faculdade. Porque eu falei, então eu quero fazer uma licenciatura, não bacharel, porque eu não queria ser dançarina. Na verdade, não tenho desejo. Mas eu queria poder dar aulas de dança. Eu queria poder misturar o teatro com a dança e com a música. E aí, quando eu vou fazer licenciatura em dança, eu consigo descobrir um universo muito lindo sobre estudar essa identidade do movimento, sobre esses corpos, inclusive, que são tratados como corpos máquinas, assim. Exatamente. E aí é quando rola a minha pesquisa, que eu sempre falo que ela é minha e do Paulo, porque ele me incentivou muito a escrever e falou, Jana, não desiste, Jana, porque, sério, é difícil escrever.
É muito trabalhoso. Para um lugar que você não teve um estudo dessa prática, quando você entra numa faculdade, você tem que fazer um TCC de não sei quantas páginas e você tem que fazer umas ligações e você tem que ler 10 mil pessoas. Tem que Mentira, ser não é 10 mil, coerente, mas né? para mim parecia 10 Sim. mil, juro. É. E você tecer falando, ai, que fulano disse, que Beltrano também falava, ai, gente. fazer sentido, né? Quase que eu desisti mesmo. Eu falei, ai, não vou mais não vou escrever. Aí o Paulo, não, vamos continuar. E mó rede de pessoas, não, você chegou até aqui. E aí o Paulo me auxiliou muito nessa expertise também que ele tem, né, da escrita. Foi mal, Murilo. Bateu no microfone, né? Bati, ele me deu uma olhada de diretor ótimo. Eu percebi na hora, doei. E aí foi isso. Então, esse TCC, ele fala, e aí eu tive que fazer recorte, ele falava do corpo operário na educação, a dança como recurso para cuidar da professora do professor. Hoje eu coloco, né, cuidar de quem cuida, né? Então, lá nas irmãs, eu sempre tinha essa questão, quem cuida de quem cuida, né? Por exemplo, sei lá, a arte educadora, o arte educadora, a professora, o professor tem isso, ali que tá ali e quem cuida deles? Porque isso consome demais, né? Muito. Né? E ainda rola, infelizmente, uma estrutura cultural que é tipo assim, coloquei lá, ela tem que vir sabendo. Mas em casa, e aí não acontece, que chega, tá horário. Essas histórias que se cruzam por ausências, elas geram tretas, né? Sim. Porque aí é a mãe brigando com a professora, entende? Mas no fim tá todo mundo super numa máquina, uma máquina que não quer te ver bem, sabe? Exato. Numa estrutura que faz você se consumir no fio por um dia. E aí, isso me move muito hoje. Eu sempre falo, poxa, o que me move? Essa pesquisa. O que te move? Essa pesquisa me move muito, assim, de estar nas escolas com as professoras. Eu tenho tido a honra de estar ocupando esses espaços, estudar esse corpo, esse movimento, tirar a dança desse lugar elitizado, que sempre foi dentro dessa cultura, né, essa cultura branca aí que existe, que o teatro, a dança, a música era só para pessoas que tinham dinheiro. E não, cara, essas são ferramentas de autoconhecimento, assim, sabe? Então, a importância do toque, tem um projeto também que se chama Toque Cura, né? Que é tudo sai dessa pesquisa, desse TCC, do Identidade Oculta. Eu sempre falo que é tudo junto por isso, porque tudo nasce desse desejo do teatro, da dança, da música, de conhecer essas ferramentas. E aí vem o Toque Cura, que pode ser em grupo, pode ser individual, mas com o intuito dele, minha avó foi a minha primeira, né? E tudo que eu estudei, eu falava se eu podia testar nela, e ela deixava. Ela é e sua cobaia. E ela fala o que ela sente, como que era pra ela. Ela tinha uma dor no joelho que melhorou. Que legal. Então, eu acredito mesmo que o toque cura. E por que eu acredito nisso? Porque eu cresci com a minha avó e nós não nos abraçávamos. Porque a minha avó vem de um lugar, como muitos que estão aqui no Grajaú, que o toque ele era dado em momentos pontuais. De pentear o cabelo, de tirar piolho. Então, eu tenho memórias da minha avó me dando afeto desses lugares. Sim. Mas, tipo, dia de aniversário, ela não sabia como reagir. A gente não sabia como reagir em família. Quando esse lance do toque foi rompido por uma outra geração, entendeu? Não foi quem chegou depois. Sim. Daí, aí aconteceu a magia. Porque... Do afeto, do beijo, do abraço, do pegar. E do se perguntar também por que eu perdi isso durante tanto tempo, né? E aí me move muito isso. Me move estar em cena quando é para brincar, quando é para falar de uma coisa que é muito importante. Mas não eu falando, mas sim uma persona, uma aparição. Sim. Como acontece lá em Calunga, me moveu e me move dirigir, poder ser provocadora de uma coisa que eu acho potente para o mundo. Você que escreveu Calunga? Não. O Paulo que escreveu. Ele organizou muita parte dramatúrgica e também nas provocações que eu fazia para o elenco ia escrevendo, isso ia para o Paulo e ele organizando. Aí a direção é sua? A direção é minha. E no caso do Francisca Travessia? É o Paulo. Ele que escreveu também? Com esse mesmo jogo. Sempre escreve uma imagem, vai pro Paulo. Isso são alimentos de troca, mas o texto, quem escreveu da poética para ter um fio condutor, o Paulo. Então vamos lá, deixa eu ver se eu conseguir aqui me achar. Muita coisa, né? Atriz?
Arte educadora. Diretora. Recentemente. Dançarina. Não? Não? Não, eu gosto de estudar a dança, o corpo. Tá. Mas Pesquisadora. Eu não... Pesquisadora. Tá. Eu gosto de pesquisar o movimento, a vida, a poesia do mundo. Poeta? Não. Não. Você acredita? Eu acho que a poeta escrita, não. Mas eu sou a poeta da fotografia. Entendi. De fotografar belezas. Tipo aqui, ó. Eu tô olhando essa florzinha desde a hora que eu cheguei. Pra mim, isso daqui é um estado de poesia. Eu tiraria uma foto e aí Fica à colocaria. vontade. No finalzinho, diretora, eu vou tirar. E também produtora. Eu gosto, amo muito produzir, assim, de verdade. É uma coisa que eu tenho muito prazer. Me move produzir os trabalhos, assim. Então, de ver as coisas acontecendo. Você viu, menina? Que coisa bonita. Pois é. A poesia, ela não tá só na escrita. E óbvio, ela não tá só na escrita, né? A poesia, ela tá em Aqui, ó. Você olha aqui, por exemplo, quem pensou e arrumou aqui, tem um... Eu coloco uma hashtag que é a poesia por toda a alma. E aqui eu chego e sinto que é a poesia por toda a alma. Dona Simone que fez tudo isso então aqui. ela é uma... Inclusive Ela é uma poetisa, assim, porque, entende? Ela parece que tem amor em tudo que foi colocado, sabe? Tudo tem tem uma construção, né? Isso. Não é aleatório, né? Não é só um espaço. Tem afeto aqui. E como é que você concilia tudo isso? Às vezes eu me divirto. E às vezes, antes, quando eu não sabia muito lidar com isso, eu ficava me sentindo muito, me cobrando. Poxa, eu tinha que escolher mais uma coisa do que a outra, porque daí se eu focar só numa coisa, eu acho que isso vai mais. E aí se eu só produzir vai ser bacana, se eu só tiver em cena vai ser legal. E eu acho sim, só que toda vez eu percebo que a vida vai me levando para esses rios. E aí tem coisas, né, que não dá pra lutar contra a água, né? Eu confio muito nas águas, todas. Água que a gente bebe, água dos rios, as cachoeiras, do mar, né? Todas. E aí, água que tá dentro do nosso corpo, no nosso útero, a gente vem desse processo. Sim. E aí eu fico pensando, poxa, por que eu vou ficar lutando pra me encaixar num padrão que eu sei que, sei lá, a carreira alavancaria mais, isso, aquilo, eu sei disso, mas eu ainda não consegui, tá tudo bem. Porque eu tenho prazer nessas coisas que eu faço, sabe? Essa é a diferença, né? Eu acho que fazendo, se for pra funilar, vai ser orgânico, vai ser naturalmente. Porque eu não consigo ver uma coisa desvinculada da outra. É muito doido isso, é óbvio. Hoje, se eu focasse, por exemplo, muito no toque cura, só no toque cura, por exemplo, só no toque cura, ele teria uma outra visibilidade. Mas depende do que eu estou buscando. E nesse momento, eu busco atender ainda na intimidade, porque ele é uma extensão da minha pesquisa sobre o que eu acredito de cura, sobre o que eu acredito na arte, na poesia. Então, se eu ficar só com ele, como eu vou conseguir deixar a cena, se tem momentos na cena que para mim é tão divertido e gostoso e importante de estar. Mas se eu ficar só na cena, eu vou ter que abrir mão de todas essas outras coisas. Então, são escolhas. E eu acho que eu ainda não sinto de fazer uma única escolha, sabe? O Identidade Oculta me possibilitou tudo isso. Antes eu fazia muito mais coisa. Hoje eu peneiro muito mais. Eu tive a honra de dirigir Calunga Grande. Mas eu não sei se eu tenho o intuito de me manter dirigindo espetáculos. O Calunga Grande foi um presente que veio para mim. E eu amei fazer essa direção. É um presente para todos nós, né? Foi uma honra, mas... sei lá, se for rolar um outro presente desse, se chegar, nossa, eu vou fazer de todo o amor que existe em mim. Mas não sinto de ficar procurando, sabe? De me colocar no mundo somente dessa maneira. Né? Então, eu vou trocar com as crianças. Agora eu tô com um projeto com crianças, por exemplo, com outras mulheres, que nem é do meu grupo de teatro, é um outro grupo, que pesquisa só a infância na periferia. Me move, porque foram as crianças que abriram o meu caminho dentro da arte e educação. Então, é com elas que eu também quero trocar. Mas não dá pra sair do identidade, tem as histórias da minha avó se desenham ali, das minhas caminhanças, e esse grupo pesquisa de um jeito que eu gosto. E a minha pesquisa individual me move a estar bem nesses lugares coletivos, né? Sim.
Agora falando o Francisca Travessia, vocês ainda apresentam A gente parou desde a pandemia, né? É. Que a gente estava Mas instalados. não foi um ponto final, foi circunstancial. Eu acho que a pandemia fez a pausa, porque ele é muito aqui, sabe? Ele é Sim, muito. sim. A gente estava ocupando o espaço cultural Casuá. Então a gente ocupou todo o espaço, corredor, cozinha, sala, e o público fica, desculpa, Imagina. fica aglomerado. E aí nessa coisa não podia, né? Entendi. Agora eu acho que dá pra voltar aí depois. Logo vamos Né? voltar. Porque assim, quando o Paulo esteve aqui, eu tive contato, eu conheci naquele momento, ele me falou muito sobre isso, ele até trouxe aí canções Ai, lindas. E assim, e eu conhecia ali pela telinha, uns pedacinhos, alguma coisa assim, né? E eu tive a oportunidade de ver no Sesc há umas semanas atrás, e aquilo é extremamente, no caso do Calunga Grande, é extremamente impactante, é uma coisa linda de se ver. Eu perdi um pedaço por causa daquela história da chuva, não sei o quê. Nossa, a gente correndo tudo junto, né? Mas foi lindo. Foi? Mas foi lindo, lindo. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Ai, que honra. É de uma força, de uma identidade muito forte. Meu, fiquei impactado, fiquei maravilhado. Até o Murilo, que é durão, ficou emocionado. Nossa, o diretor ficou mexido, né? Ficou Vamos ouvir ele mexido, depois. Né? E é muito forte, porque o Calunga, ele tem pessoas que têm ali já um contato com o teatro, Paulo deve ter comentado, e tem pessoas que não tinham esse ele não falou nada envolvimento, disso, não. esse envolvimento Pode falar direto. de novo aí, que ele tá lá atrás, no episódio 12, 13, sei lá, 14. Não tinha esse Estamos no envolvimento. 51. Eu sou 50. 51. Olha, boa ideia. Boa ideia. E é muito gostoso essa troca, né? Porque a gente fala atores e não atores. Artistas das periferias. Sim. Que se juntam para pulsar. E aí, a partir desse caminho aí, né, junto com Identidade Oculta, a gente vem aí sentindo, sistematizando a pedagogia do pertencimento. Então, quando você vai ver Calunga, você vai ouvir uma canção criada pelo Fernando, por exemplo, que não tinha esse contato, esse mergulho com o teatro, com o palco, sabe? E aí todo mundo criou uma música, um texto, uma imagem e foi alimentando o dramaturgo Paulo, né, para acontecer. Mas está todo mundo ali com as suas memórias e teve que buscar na família. Então tem uma música que me mexe muito que o Alan fala: quem vai lembrar o que não se contou? Que é quando ele tem que fazer o caminho de voltar para a família e perguntar e ouvir histórias. Porque nós somos uma continuidade de histórias. Exatamente. A gente não tá só, nós não anda só nunca, sabe? Não. A gente é uma alegoria. E aí é isso. E como que é para você dirigir aquilo? No começo eu acho que sempre vem essa culpa, né? Ocupar esse lugar de uma mulher branca dirigindo um elenco praticamente todo preta e pretos, assim. Eu fiquei muito ocupando esse lugar. Tipo, será que eu mereço? Será que eu tenho que estar aqui? A gente sabe que tem um teatro que cobre essas coisas, né? No Francisca Travessia fomos muito questionadas e questionados sobre ser um homem dirigindo um espetáculo de mulheres. E não é uma coisa que pra gente, enquanto grupo, a gente não segue esses formatos, assim, eu diria. É isso, daí em Calunga, mas pega pra mim, porque veio comentários, mas nossa, a Jana, uma mulher branca, vai dirigir, tá? Um trabalho que fala sobre pessoas pretas, né, periféricas, ancestralidade. Houve esses comentários, e é claro que isso chega na gente. Aquilo, né, quem vê close não vê corre, não vê os sentimentos internos, mexe sim, aí a gente vai se acolher com quem? Com o nosso bando, a gente vai pro colo da avó, vai pro colo de quem a gente confia, para se lembrar de quem a gente é. Por isso as nossas raízes são tão importantes. Quando a gente tá lá, é interessante, é bonito, é forte, é potente, mas dependendo de coisas que a gente escuta, é sempre bom saber para onde voltar. Ter um pouso, Porto seguro. Lembrar das suas raízes é a coisa mais importante do mundo. Porque não importa o que vão te dizer, você vai voltar e você vai lembrar por que você está naquele lugar. Então, depois que eu consegui ali, com muito apoio, principalmente do Paulo, de falar: Jana,
é isso, é você e ponto, sabe? Bora lá, coragem, né? Eu acho que eu olhava e eu via planetas juntos, assim, sabe? Histórias, eu via muita potência e eu pensava como harmonizar tanta potência, tanta história juntas, assim. E aí, provocando mesmo, inclusive, esse lugar de ser uma mulher branca, de provocar desse lugar que eu represento. Sim. Desse lugar da branquitude, do incômodo, sabe? Para que pudesse vir essa fúria, essa raiva mesmo que a gente tem que vomitar, né? E acho que tentando trocar com todo mundo ao mesmo tempo era uma coisa muito doida, porque mesmo que a gente, enquanto identidade oculta, tem alguns métodos de trabalho que a gente estuda, que a gente foi aprendendo ao longo da vida com grandes pessoas que vieram trocar com a gente, tem uma coisa chamada intuição e a escuta dilatada. Então, como aquelas pessoas estavam chegando naquele dia é muito importante. Estar na cozinha, fazendo um alimento juntas e juntos era muito importante. Porque era cortando o alimento, porque isso tem a ver com as nossas famílias. Isso era em comum com a gente. E mesmo que não fosse, tivesse um ou outro ali que não tivesse tido essa história, essa memória com a sua família, ali ela pôde criar essa memória com essas pessoas. E depois ela podia propor isso nos outros espaços, né? Então teve gente que não sabia cozinhar e saiu sabendo cozinhar. Legal, tá vendo? Então, tem que limpar a sala de ensaio. Quem vai limpar? Nós. Tem que limpar o banheiro, que a gente vai fazer xixi e cocô e o que for necessário. Quem vai limpar? Nós. Sim. Esses são os métodos do teatro, das artes. É a gente que faz, né? Até no vocacional era assim, a gente não chegava e ficava esperando as moças da limpeza ir limpar o nosso espaço. A gente pegava e ia limpar. Então, sempre teve esse caminhar, assim, do tipo, vamos fazer. Isso faz parte da cena. Sim. A cena por si só não é somente o texto e construir toda a plasticidade que a gente vê, a estética. A gente tem que saber. Sim. Cada pedacinho de coisa que vai fazer a gente estar ali naquela potência. Porque senão não fica verdadeiro, né? Não tem não verdade. Tem a pedagogia, não pertence. Se eu não pertenço, se eu não me sinto pertencente, como que eu vou fazer de verdade? A gente vê coisas que acontecem, sim, mas do sim. âmago, das vísceras, de dentro para fora, um negócio tipo dilatando, que você vê uma pessoa maior do que ela acho que é isso. Essa pedagogia do pertencimento foi o que nos moveu estar aqui até hoje. É o que me mexe, é o que me move estar aqui até hoje. E a gente está nesse processo agora de sistematizar isso. O que é essa pedagogia? Como que a gente tem feito? Que a gente faz tanto que a gente não para. A gente não para olhar para o que a gente está fazendo e, de fato, falar, cara, isso que a gente está fazendo reverberou nisso. E foi em Calunga, com pessoas de fora, que não eram habituadas a estar em palco, que trouxeram essas falas. Você tem noção do que vocês estão fazendo? E a gente achava assim, tipo, não. Eu olhava e falava, bom, tá acontecendo. Sim. Não, é que vocês estão fazendo isso, isso e isso. Vocês têm noção disso? Daí eu percebia que eu não tinha noção exatamente racional do que estava acontecendo. Tinha os resquícios, a gente não tá vazio, mas não fica ali fazendo e pensando, nossa, eu tô fazendo isso porque eu tô... Não, tô agora... obedecendo o método tal, tô seguindo Exato. a cartilha de não sei quem, a não. técnica, não, né? É a escuta. Sim. Como que eu vou trabalhar uma cena com o Fernando se eu não escuto a história dele? Se ele tem raiva de mim porque eu provoco ele, porque eu tiro ele do eixo, ele fica com... eu desperto raiva nele, isso é ótimo. Depois eu vou despertar outro sentimento, e depois outro. Sim. E é muito gostoso isso. E a gente vai se despertar sentimentos o tempo todo. A gente não vai se gostar o tempo todo. Sim, e a gente não vai se odiar o tempo todo. A gente vai ter todas as camadas. O importante é ter maturidade para aproveitar todos esses sentimentos, né? Essas camadas, né? A gente teve até uma imersão que todo mundo dormiu junto. Aí a Ari brincava dizendo, será que a gente vai acordar vivo amanhã? Ai, que medo. E é legal saber esses limites, sabe? Até onde cada pessoa pode ir com a outra. E isso só dá pra fazer cozinhando junto, limpando junto, tretando junto. É sério, assim, tipo, as tretas, elas são muito marginalizadas, assim, são muito... Ai, mas nossa, né? Mas calma, se a gente tiver aqui um cuidado, a gente vai saber qual é o limite
dessa briga. Elas Se valer a constroem. pena. Se for valer a pena. Ela não é pro meu umbigo nem pro seu. Ela é pro que vai acontecer aqui no meio dessa troca, sabe? Exatamente. E dependendo da situação, serve como peneira também, né? Isso não serve, Exato. não funciona. A troca dá isso, né? Sim. Se, tipo, eu passei dos limites, você vai falar, Jana, acho que é isso, foi bom a gente seguir até aqui, mas pra mim tá a mais. É justo, é justo. Não temos que ficar pra sempre, pro resto da vida junto. Mas Calunga foi um mergulho realmente no mar, assim. E o mar, ele é de muitas camadas. Cada vez que você mergulha um pouquinho mais coisas vêm. Sim. E agora a gente tá nessa busca aí do mar que cura, sabe? Então, Curiosidade que eu sempre tive, né? A gente, às vezes, olhando de fora, você acha, isso é fácil fazer, né? Porque é só decorar o texto, tá? Mas, e às vezes até interpretar também, você fala, interpretar é fácil, aqui é só ficar triste, ali é sorrir, não sei o quê. Mas você tá juntando vários artistas, você tem uma estética, eu não sei como classificar isso, mas você quer transmitir ali uma... Eu acredito que seja muito mutante isso também, né? As coisas devam mudar no meio do caminho também, né? Mas você tem ali um objetivo, uma estética a mostrar. Você tem que padronizar tudo. Eu não sei como falar tecnicamente disso. Mas como é lidar com tudo isso? Com personalidades diferentes. Desculpa. Com personalidades diferentes, histórias diferentes. Aí tem as tretas. sim. E quando você chega na... E os amores e os afetos, né? Sim. E aí quando você consegue apresentar pela primeira vez e dá certo, passa um filme na cabeça? É gostoso. Tem um acordo, né? Todo projeto sempre vai ter um acordo. Tem um fio condutor, né? Então, Calunga Grande tem ali um rio, né? Um rio que fala, é por aqui que a gente vai caminhar. O que vai acontecer nesse percurso até chegar no mar, a gente só vai saber caminhando. Mas tem um acordo entre todo mundo, qual era o tema, onde a gente queria chegar, qual era a pesquisa, esses resquícios, né, lá da senzala até a favela, que ainda existem, como que foi, como que é, essas resistências, esses cantos dos nossos e das nossas que continuam aí resistindo, e se a gente está aqui hoje é porque ninguém desistiu. Sim, exatamente. Então esse acordo... Que não nos esqueçamos que a luta continua, né? Todo dia. Mas... Só que, às vezes, cerveja dá tem jeito. um sistema, mas é tão boa no calor. Não é? Nossa Pois Senhora. Então, quando a gente, por exemplo, no teatro tem muito isso. Qual o jogo que a gente vai fazer hoje? Se a gente estabelecer aqui um jogo, você fez isso comigo, você disse pra mim como funciona. Você falou, Jana, assim, tá? A gente foi fazendo. No teatro é assim, a brincadeira é pega-pega. Vamos pegar as crianças. O combinado é pega-pega, tá com você. Combinado. Vamos brincar de esconde-esconde, tá com você. Você vai contar até 20. Combinado. A gente vai se esconder. Então, todas as brincadeiras, né, lá de trás, tem um combinado, um acordo. Mesmo que alguém rompa ou quebre esse acordo, esse combinado, a brincadeira ofereceu um combinado aqui entre a gente. E a cena é isso, uma pesquisa vai ser isso. A gente vai passar por muitos rios, mas a gente tem um fio, uma coluna, um rio que vai nos guiar até onde a gente deseja chegar. Aí no caminho você vai encontrar pessoas que vai trazer a cultura popular, vai trazer a cultura, vai trazer danças africanas. Então você vai ter nesses estudos que vai te alimentando, né? Então a gente teve pessoas muito queridas na nossa roda. A gente teve muitas conversas interessantes de ouvir as mais velhas, os mais velhos, de ouvir esses estudos que estão aí, como Saloma Salomão, que veio falar na beira da represa, de Jamila Ribeiro, trazer coisas que, de verdade, nós não estamos acostumadas a ouvir, nem acostumados a ouvir. E isso alimenta. Então a gente sente fome. E não é só de comida. Mas de comida principalmente, que é muito bom, né, gente? Mas, né, de saber das coisas, de conhecer, o quanto que o conhecimento liberta a gente mesmo. Então... acho que essa sua última frase é fantástica. O conhecimento, ele liberta, né?
Conhecer a sua própria história é se pertencer. Conhecer coisas da estrutura do sistema é saber que a questão não está com você ou com a sua história. Não dá para ser a mesma corrida se a gente está em pontos diferentes. E aí a meritocracia cai por terra. O sistema privilegia quem tem a cor da pele branca como eu. Eu já estou na frente. A porta não vai fazer pipi para mim. Sim. A corrida já é injusta. Sim. Então a gente... Aí os acordos vão ajudar a gente a conseguir chegar ali, naquela troca gostosa e pertencente de cada pessoa que está na cena. Porque a Lili, ela tá ali inteira porque aquela cena que ela faz, o Levanta a Favela, tem a ver com a história dela. A Ari, e aí você vai ver o Fernando, você vai ver o Alan e o Paulo. Cara, tem a ver com todos os fios de memórias da história de cada pessoa que tá ali. Só que se cruza e às vezes a gente olha e fala, é a minha história. Tem fios da minha história ali também. Sim. Por isso não é personagens, por isso que eles são aparições. A Lili, ela faz uma favela. Ela não faz uma personagem. Sim. Ela é a favela. Muito claro, muito... A Ari é a senzala, o Paulo é o quilombo, o Alan é o tempo, o Fernando é o beco viela, essa avenida mais distante, sabe? Então, é uma pesquisa... São palcos, né? Exato. Que sempre vai dar para ir mais. Se a gente quiser ir mais, dá para ir mais. Mas foi o justo que a gente tinha para trocar com o mundo nesses 2 anos de pesquisa. Fantástico. Agora, e Francisca Travessia? É um resgate também? Olha, Francisca Travessia ocupa um outro lugar que é muito interessante, as trocas de cadeiras, né? Assim a gente chama. Então lá eu tô como atriz, artista criadora. E Francisca nasce de um incômodo meu, né? Assim como Calunga nasce de um incômodo do Paulo, de coisas que ele viu enquanto arte educador. A gente viajou lá para a cidade da minha avó, em Palmarelo, em Pernambuco. E aí eu fui percebendo na família uma coisa corriqueira, comum ali, que era as mulheres silenciadas. E aí teve uma cena que eu vi que daí eu falei, nossa, não encaixou bem em mim. Que foi uma mulher falar que estava com vergonha de sair, que ela não saía mais de casa, porque ela tinha sido traída. E aí o moço que tinha traído ela estava andando de bicicleta, para cima e para baixo, assim. Aí eu pensei, calma, ela foi traída, mas é ele que tá andando de bicicleta suavão. E ela tá com vergonha de sair. Cara, que difícil. E aí na minha família, ao longo da história, sempre esse processo dessas mulheres silenciadas, dessas mulheres sentindo securas mesmo por dentro, porque o ódio ele traz uma secura, né? Desse não amor, desse não poder falar, da mulher falar, é lugar de mulher na cozinha, é não sei o que. Essas frases que elas passam de gerações para gerações. Sim. E quando a mulher ela não tá nesse lugar que é colocado para ela é maluca, ela é desencaixada, ela é alguma coisa que ninguém sabe o que é, porque chamam de louca, né? E aí eu trouxe esse... Troquei com o Paulo na viagem, porque a gente viaja para descansar, mas é isso, as histórias estão ali. E é muito doido, as pessoas não acreditam. A gente descansa assim, você acredita? Essas coisas acontecem aí. Troquei com o Paulo, aconteceu uma cena para ele, que eu também estava com ele, a gente saiu cedinho para ver o sol nascer. E aí passou um homem numa bicicleta, entregando o jornal, e estava rolando uma canção muito interessante. E ali o Paulo teve... um insight dele de escrever o prólogo de Francisca Travessia. E aí dali nasceu Francisca, dessa menina que de bicicleta vai de bicicleta pelo mundo e aí se torna, ou vai sendo mulheres. E eu amo, é um espetáculo que eu sou fascinada, é uma dramaturgia que dá para brincar de muitas maneiras, e quando eu coloco brincar é num lugar gostoso, né? Porque eu acho que tem que ser prazeroso estar em cena. Quando não for, a gente não precisa estar e dar espaço para outras pessoas, né? Mas a gente já fez um formato de palco, a gente já fez cortejo, a gente já ocupou uma casa que usou cômodos.
Então, existe esses trabalhos do Identidade de poder brincar de outras maneiras, de poder investigar, de poder ver como que seria fazer aqui. Por exemplo, a gente trazer e fazer aqui. Fiquem à vontade. A gente apresentou na UBS, que foi foi uma experiência inesquecível, porque as pessoas que estavam atendendo saíram para ver e teve mulheres chorando na porta. Então, nessa dramaturgia... Porque... fala, desculpa, ela não vou te interromper. Eu acho importante o que você vai falar, diga. Porque você dialoga com essas pessoas, né? Com essas Isso. mulheres, né? Ali dentro do que vocês estão se propondo a expor, tem história de muita gente ali inserida, né? É isso. Por isso que eu falo pra você, quando a gente vai para um lugar, a gente não tá só. A gente tem uma responsabilidade. Esses fios, essas memórias, essas histórias, elas dialogam com muitas outras histórias. Então, no Francisca Travessia, tem uma cena do frevo muito forte, assim, né? Que a menina tá brincando, tá dançando de frevo, e ela é encantada por isso. E a mãe reproduz esse padrão, falando pra ela parar com isso. Chega, entra, não sei o que, seu pai chega e te vê desse jeito, fecha essas pernas. Todas as coisas que uma menina provavelmente escuta desde criança. Sim. Então, são cenas que vão desde a miudez ali das coisas, né? Até até mostrar, né? E falar, é isso aqui, escancara mais. Então, a gente vai, só que... Diretor... Foi mal, diretor. Só que com muito cuidado e também com muito cheiro, com muita cor, porque a gente fala muito no nosso grupo de como, quando a gente olhou assim esse movimento Sankofa, né, do quanto que as nossas e os nossos vindos de lá e que formaram esse país Grajaú, trouxeram no meio do seu caminhar os cheiros do Norte e Nordeste, os sabores, as cores. Então, se você for pegar os trabalhos que o Identidade tem, mesmo o Paulo, que tem o Velho Batista, que é um projeto dele e tal, mas que ali, fazendo parte desse grupo, você vai encontrar esses fios das nossas e dos nossos. Sim. Não dá para fazer um teatro onde não tenha a gente, porque nós estamos aqui, né? Sim, não dá para inventar, né? Até dá, né? Mas... Aí a gente vai inventar a partir das nossas memórias. Exatamente. Das memórias das nossas e dos nossos. Dessas coisas que nos faltam, dessas ausências, dessas violências e violações que até hoje continuam aqui. Então é político, é denúncia, mas também é acalanto, também é acolher, também é útero, também é água, mas também é fogo, também é vendaval. Daí depende. Né? Depende do momento da cena. Momento, né? Depende da personagem que você tá trazendo. Tem uma personagem lá que ela arrisca a faca, daí você vai fazer o quê? Você vai tomar cuidado. Depende do que está acontecendo, né? Fora desse contexto, né? Do que a gente está vendo no mundo, aqui no bairro do lado, no outro lado da ponte. Essas coisas influenciam na força da atuação, né? Muito. A gente acha que as mulheres hoje estão já tipo, nossa, as mulheres... Feminismo chegou já de um jeito torto aqui na periferia, né? O feminismo já chegou de um jeito bem torto, assim, bem violento, inclusive. Só que, ao mesmo tempo... O vento levou. Beleza, então vamos... O vento leva, às vezes. É melhor, às vezes. É melhor. Deve ser que não... Deixa pra lá. Né? Mas e aí, dentro desse contexto todo, como é que você citou aí de uma forma bem rápida e sutil de que vocês de repente podiam se adaptar a um formato e buscar de repente mais glamour, mais moeda e tudo mais, né? E de repente vocês se comprometem a fazer uma arte mais verdadeira, com uma identidade, com pertencimento, como é que você vê essa diferença? Eu não sei nem se eu estou conseguindo me expressar direito nesse sentido, mas como é que você vê essa diferença de você, de repente, escolher de repente vamos fazer uma malhação, por exemplo, né? E de repente estar fazendo o que vocês fazem, conversando com os nossos, né? Dentro de espaços
não entendam mal, mas às vezes dentro de espaços precários, né? Com a força da vontade só, né? Às vezes, né? Sim. Eu tenho minha visão muito pessoal a respeito de tudo isso, mas eu gostaria de saber o que você consegue trazer no coração a respeito disso. Eu acho que são caminhos, né? A gente falou que os caminhos aqui, eles são muito mais trabalhosos. Quando você cita a Malhação, por exemplo, quantas cadeiras tem lá? Para quantas pessoas tem? Sim, Não vai caber todas. exato. A gente vai tretar de novo. A gente fala isso às vezes dos editais aqui. Nossa, é um edital e vai todo mundo, tipo, competir com todo mundo. Porque são pouquíssimos grupos que passam, né? Sim. Ainda assim, todo mundo escreve. E eu não vejo diferente esses lugares. Dá para acessar? Dá. Dá para acessar. Sempre vai dar. Porque a gente sempre dá um jeito de acessar. Eles estão lá e A alguém tem que gente, ocupar, né? a gente brota como alecrim, sabe? Que brota nos lugares, como chamam de ervas daninhas, aquelas plantinhas que não querem. Então, pois é, a gente é essa é a erva daninha. Onde a gente quiser brotar, a gente vai brotar. Onde a gente falar assim, eu vou entrar nesse lugar, eu vou me preparar para entrar, a gente vai entrar. A questão é que a vida para cá é diferente, porque você tem que fazer escolhas. Você pode ficar lá tentando bater na porta da Malhação, estou citando um exemplo que você Sim. trouxe, mas pode ser uma série, pode ser uma publicidade. Claro. Você tem um padrão ali para ser cumprido, a sequência de fotos, tem todo um caminhar. Dá para fazer? Sempre vai dar. Só que você tem que ter essa disponibilidade de tempo. Quando a gente pensa só no tempo geográfico, a gente sabe de artistas que moravam aqui e foi morar no centro. Sim. A gente sabe, porque os trabalhos estão lá, dentro dessa lógica de publicidade, de cinema, de TV. Mais do que isso, não é uma coisa que vai te dar dinheiro agora. A gente tem contas a pagar. Como que a gente faz? Que são, entende? Tudo vai ser peso e medida. Sim. E óbvio que eu fui capcioso, né? Sim. Porque você tem essa questão da moeda, né? A questão financeira, mas quando você tem que se encaixar em determinados... Essa é a minha visão, não sei nem se estou falando besteira, né? Mas às vezes você tem, para você se encaixar num padrão, você abre mão da verdade, da sua verdade, né? É outros trabalhos, são outros trabalhos, né? Você não vai fazer a sua pesquisa. A gente, aqui ou em qualquer grupo de teatro... E sem querer menosprezar também, não, acho que cada um faz a caminhada que quer, isso. Né? São escolhas, como você Exato, falou. vai ter uma pesquisa, e bacana. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vá lá e faça um filme, uma televisão. Porque ela já tem a formação dela aqui. Mesmo que lá ela vá pegar papéis ou fazer um trabalho que ela não está tão mergulhada, mas vai ser importante para ela se ela pega uma equipe interessante. Sim. Se ela não sofre nenhum tipo de preconceito ou de alguma violação ou violência, porque a gente sabe que esses espaços têm isso, tem que estar atento, vira e mexe aparece aí nas redes, né? Coisas chatas que estão aí, que nem deveriam estar mais, assim, em 2022 Pois a gente fala, caraca, é sério? E então, quando acontece de estar aqui, depois dessas pessoas irem, elas sempre vão ter a raiz para onde voltar, né? E aí elas vão, porque o caminho tá aí dado, né? Eu acho que tudo pode se complementar. Eu acho que tudo pode ser feito, se você desejar. Bora fazer um comercial? Bora fazer um comercial. Bora fazer uma série? Bora fazer. Agora, a sua disponibilidade de tempo e dedicação para chegar nesse caminho precisa também existir e saber que as cadeiras lá são ainda menos que o do nosso trem-metrô. Que a gente, quando entra no trem-metrô, a gente vê o jogo da cadeira, né? Todo mundo tretando para ver quem senta. Nesses espaços, são 3 cadeiras, às vezes. Sim. Para 100 pessoas que têm o mesmo sonho de aparecer na telinha. Mas aí a verdade fica de lado, né? Eu acho que depende da direção, depende da equipe, depende do que você está fazendo. Tem atrizes que eu acompanho, que eu gosto muito, que foram e conseguiram fazer trabalhos excelentes. E, óbvio, tiveram que estudar uma outra técnica, porque o cinema é muito diferente do teatro. Tem uma câmera, que você tem que saber qual é o momento de olhar, um texto, o sentir está mais no gesto
tá mais na musculatura aqui do que realmente aqui, do que o corpo O falando. corpo, aham. Pode ver, as novelas é mais aqui brando, Sim, né? Só quando é. tem porradaria que a galera se empolga, tô brincando. Mas é mais Mas aqui. acontece. Acontece, é verdade. Então tem uma coisa para ser trabalhada em outros lugares, né? Até mesmo espetáculos, por exemplo. Tem espetáculo que vai exigir que você estude, por exemplo, coco. Em Francisca Travessia a gente foi estudar o coco, a dança coco. Tá. A dança, Sim, a manifestação sim, do sim. coco, Aham. pra gente pôr em cena. Já em Calunga, a gente estudou jongo, com Pedro Peu. Aí são aprendizados, expertises que a gente vai ganhando na caminhada, que o processo te dá. Então, se, por exemplo, eu te levo agora para fazer uma filmagem de um comercial, como você fez aqui, de uma forma muito interessante, com texto bem dado, com uma face bem trabalhada, já é. Você já grava. Entendeu? Conversa. Depois você assiste você. Você fez aqui. Você fez exatamente o que os comerciais gostam. Do jeito que eles gostam. Sim, entendi. É isso, né? A periferia, ela dá tudo pra gente. Dá jogo de cintura para começar, né? Exato. Que você falou lá atrás, no Jogo de começo, cintura. que veio é ancestralidade, né? Esse jogo de cintura, né? Exato. É das nossas e dos nossos ancestrais. Sim. Por isso é tão mágico a vida, assim, nesse sentido mesmo. Porque é isso. Eu acho que o ódio move. O ódio também mexe. Eu sim, vou. Falou, não, eu vou tentar de novo. Errei. Agora é que eu Pô, vou. não acreditei em mim, ano que vem eu vou acreditar mais. Agora é que eu vou, né? E é isso. Eu acho que todos os caminhos são incríveis, desde que você se sinta pertencente de você, da sua história, da sua caminhada, das suas e dos seus. E que você não se violente nesse caminho. Ai, não vale a pena, gente. Não vale a pena, porque mesmo que seja um processo que às vezes as pessoas vão passar, mas não vale a pena se violentar para conseguir as coisas. Movimenta. E aí faz mais um movimento. E se alguém te violar, de tirar alguma coisa, se coloque também. Porque é isso, a gente foi ensinado aqui no Grajaú a ter vergonha do lugar que a gente é. Exato. Quantos lugares a gente ia no centro e quando falava, não podia falar Grajaú, tinha que falar Interlagos ou Santo Amaro. E quando falava Grajaú, a galera, nossa, mas lá você é de... Ai, que medo de você. Nossa, eu ouvi tanto na faculdade. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu isso? A vida Nossa, inteira. mas lá é um lugar, não. Principalmente tal. quem cresceu aí nos Respeita 80. Respeita ela. Tipo, a do Eu lembro Grajaú. que eu estudei numa escola aí da ponte pra lá, né? E o meu apelido era Grajaú, mas era de uma forma assim bem ofensiva, pejorativa. Era exatamente com esse objetivo, né? De me colocar num lugar de você ter vergonha de exatamente, você, de você não querer mais falar sobre você e sobre de onde você vem. É muito forte isso, né? Porque hoje eu vejo acontecendo outros movimentos, né? Tipo, eu sou de lá. E é isso, eu sou de lá. Sim, isso é legal, né? É muito. É uma coisa, principalmente para quem tem a minha idade, para quem viveu que eu já vivi aí, né? Você vê esses paralelos, é muito legal, porque eu consigo traçar esses paralelos, né? Consigo ver como era e como é, né? E é muito louco, é muito bonito de se ver isso. Nossa. Tem muita coisa, tem aquela história lá, né? Como é que a favela venceu? Não venceu. Enquanto chamar favela, não venceu, né? Mas, assim... E eu acho que é mais que o nome, né? Porque, por exemplo, é massa, é favela mesmo, sim, é favela. Sim. E vocês que estão dando esses outros nomes da ponte pra lá, que se vire. Nomes Exatamente, que nem tem a ver com vocês, entendeu? Exatamente. Aqui é isso mesmo. Agora, colocar que venceu, não. Porque a gente ainda tem gente morrendo no caminho nessa travessia de 4 da manhã a 9 horas da noite, diariamente, sabe? No Covid agora... A gente sabe quem foram as pessoas que não estão aqui agora. Exatamente. Não foi classe média alta, não foi essa galera aí não, que ficaram em casa o tempo todo. Não foi. Teve trabalhadoras e trabalhadores que estavam ali todos os dias. Se expondo. Todos os dias. Então, é por isso que a favela não venceu. Exatamente. E quando vencer, teria que acabar com o sistema, mas...
Sim. A gente vai ainda. A gente é favela. Exatamente. Porque a favela é a coisa mais incrível que tem. Uhum. O que não é incrível é o que o sistema faz com a favela. Exato. Ele burla, Nossa, ele você rouba, foi ele cirúrgica. sucateia, sabe? A gente tem umas riquezas aqui, só que é levado. E como é levado? Porque é muito fácil pegar e fazer os trabalhadores e trabalhadoras sair 4 da manhã e falar, mas liga, denuncia. Que horas, querido? Você tem uma secretária. Desculpa, eu não tenho. Exatamente. Eu não tenho essa sua secretária. Então é nesse sentido. Fora as forças que a gente perde nesse movimento, Muito. né? É uma besteira que eu costumo falar aqui, mas de repente, né, ele tá aqui mesmo, né? A gente vê muita gente que anda aí 40 anos aí pegando transporte público, tem mérito nenhum, mas com uma marmita debaixo do braço, e de repente aquela pessoa, se ela tivesse tido uma oportunidade lá atrás, seria de repente a pessoa que descobria a cura do câncer, né? Sobre isso. É isso. E sobre o dinheiro que não volta para as nossas Também, periferias. também. Porque os impostos são pagos aqui em dobro, mas o asfalto não chega. Exatamente. Não chega nada, inclusive. Agora, não há tempo, né, para denunciar se tem que atravessar a cidade de madrugada e voltar à noite. E, às vezes, ainda andar na Belmira para chegar na sua casa. Exatamente. É injusto demais. É isso. Mas estamos aí na luta, né? Sim. Estamos aí na caminhada. E projetos, o que a gente tem aí pela frente? Acho que continuar com essa... Eu tenho uma coisa que eu falo assim, eu quero muito levar Calunga pro mundo, assim, é uma coisa que eu determinei ano passado. E eu... Aí você falou isso pra mim, eu falei, achei fantástico. E eu sinto muito isso forte, assim, sabe? E eu acho que cabe em qualquer palco do mundo. De trocar com as pessoas. Trocar é a coisa mais bonita que Calunga veio pra ser nesse mundo, assim, sabe? Como muitos outros trampos, né? É lindo estar aqui no nosso país, mas é muito lindo também para outros países, bairros, trocar, sabe? E eu acho que é um pouco desse objetivo que me move. Acho que a gente está aí escrevendo os editais que estão abertos, trabalhosos, mas importante de marcar presença, importante da gente escrever essa nossa história do nosso jeito, porque ninguém mais escreve a nossa história e nem fala pela gente. Agora somos nós que escrevemos e falamos por nós, né? O protagonismo é nosso. Então, mesmo que a gente não fique ali, ainda não passe totalmente, tem que mandar sempre, sim. É um exercício de memória, é um exercício de conhecimento, é um exercício de poder escrever tudo que já foi feito. E isso é tão bonito de se olhar, esse movimento Sankofa é um presente, assim. Então, acho que é isso também, essas escritas de projetos. Toque Cura tá aí, tenho atendido mais discretamente, mas amo. Ainda tô nesse discreto, sim, porque acho gostoso. Tô aí também nessa roda de estar com as professoras, de estar nas escolas, nos espaços, com pessoas que querem esse também conhecimento a partir do seu corpo casa, desse corpo aqui, que é sua casa, ela é a sua segunda casa. A primeira é o útero da nossa querida mãe. Sim. Independente do tempo que a gente ficou neles, foi 6 meses, 7, 8, 9, foi lá que a gente se formou. E depois a gente veio para esse novo planeta, né? E aí a gente tem essa casa, essa morada tão bonita, e aí eu acho que é isso. Eu gosto de pensar em partilhar esses conhecimentos que eu tive a honra de conhecer na minha caminhada e nas minhas curiosidades com as pessoas que querem esse pertencer, esse se vasculhar, esse ficar bem, esse calma aí que tem alguém me estressando, deixa eu já me tocar aqui um pouco, sabe? Acho que isso, voltar com Francisca é um dos meus objetivos também, mas tudo devagar. Eu acho que a pandemia me mostrou uma coisa que antes eu era aceleradíssima para tudo, e eu acho que não, acho que a gente faz um movimento e sente qual é o próximo, ou esse movimento vai te indicar e vai te apresentar qual é o próximo, né? Então, às vezes eu acordo e eu quero ouvir o que o dia também tá me dizendo. Claro, tem os trampos, eu vou fazer eles, mas os meus 5 minutos de pausa, eu vou querer ouvir o que a nuvem tá falando comigo. Porque a gente, às vezes, eu não tinha essa honra de poder olhar a nuvem. E aí, hoje eu não atravesso a cidade para trampar. Hoje eu consigo trabalhar com o que eu mais sonhava, que é com a arte e com a cultura.
e com a arte educação. Então, todos os dias eu agradeço muito por realizar esse sonho, que era um dos meus maiores sonhos, né? Sair de escritório, sair de recepção, sair de panfletaria para poder fazer o que eu amo fazer. E aí hoje eu dou muito valor a tudo isso, assim. E aí poder olhar uma nuvem no céu e saber que tem um monte de gente que não tá podendo fazer isso, porque tá esfregando o chão lá da fulana, do Beltrano, tá tendo outras experiências até, porque eu trabalhava com a minha tia e nós fazia o rolê ser legal, assim, quando a gente ia limpar a casa das riconas. Tinha que se divertir. Mas poder olhar no nosso tempo uma nuvem no céu é mágico. E eu sei que para muitas pessoas é tipo, nossa, uma nuvem. Não, é mágico. Olhar uma nuvem em movimento, ela ensina para mim hoje que não precisa correr muito não. Calma. Olha como tá tudo em movimento o tempo todo. Tudo se move o tempo todo. Sem... Calma. Ter calma, Você tá fazendo, você tá movendo. No seu tempo. Acho que se a gente respeitasse, se todo mundo se respeitasse, respeitasse o tempo pessoal, né? Acho que O tempo de sentir. Sim. O tempo da cura, de que uma dor que só você sabe qual é. Exatamente. Ninguém sabe e não dá pra falar, olha, você vai ficar bom daqui. Não dá, só você sabe. É muito Porque fácil. Só você vai se disponibilizar a querer olhar pra isso. Tem coisas que a gente não quer olhar. Exatamente. Tudo bem, é minha história. Eu ainda não dou conta de olhar pra isso. Porque é muito fácil resolver a vida dos outros, Claro. né? Você tá de fora, é tipo cena, né? Você tá assistindo e fala, cara, da hora, Se suave. fosse eu, fazia aquilo. Eu faria. Aí quando você tá lá, você fala, eu não sei pra onde ir. Né? Pra onde eu vou? Qual é a próxima cena mesmo? Você fica tipo assim. Então, bastou trocar de espaço, você vai entender o que é estar naquele novo espaço. Porque às vezes a gente ocupa um espaço que é confortável já. Você já sabe viver aqui. Aí você vai olhar pra lá e falar, mais isso, mais aquilo. Vai pra lá. Ocupa aquele espaço. Vai lá, né? E aí Vamos você ver se vai. é fácil mesmo, né? Aí você vai, mais do que empatia, você vai sentir aquelas memórias que estão ali. E aí você vai criar um amor por aquilo, ao invés de ficar daqui só analisando, avaliando aquilo. Né? Exatamente. Eu falei em Calunga uma frase que talvez eu queira deixar aqui, senhor diretor, pra gente, como presente, que é, se faz sentir, faz sentido. É uma frase que eu vou tatuar, eu decidi, não tenho nenhuma ainda, vou criar coragem para tatuar ela, mas eu acredito que tudo... Se faz sentir, faz sentido. A gente é muitas vezes do tipo, tem que ir, mas eu fiz você sentir alguma coisa? Então fez sentido. Exatamente. Se a arte, se o encontro te fez sentir... Fez total sentido. Agora, pra que entender tanto aqui o tempo todo? Pra quê? Deixa aqui, ó, sentir. Deixa tudo sentir. Deixa essa energia que tá aqui entre nós dois sentir, sabe? Exatamente. Aí fica fácil. Fica mais leve. Leve, exato. Fácil não é a palavra, fica leve. É fácil, leve, porque né? Às vezes as grandes tarefas, elas... peraí, deixa eu só pegar aqui. Às vezes as grandes tarefas... você tem grandes tarefas na sua vida, tem grandes atitudes a tomar que elas são cansativas, vão te minar. Mas se você fizer elas no tempo certo, da forma certa, obedecendo o seu estado de espírito, elas vão, mesmo sendo extenuantes e tudo mais, elas vão ser leves, né? Exato. Que é aquilo que você consegue dar conta hoje. Isso. Por exemplo, hoje eu dei o meu melhor para esse dia. Olha esse barulho. Adoro esse barulho. É muito bom. Hoje você conseguiu sentir. Desculpa de interromper, mas eu não podia deixar passar esse barulho. É muito. Ele tem uma Muito dramaturgia satisfatório. única dele, né? Ele tipo, tem todo mundo, não importa qual mundo seja, todo mundo tem, né? Sim. Um encontro com esse barulhinho. Caramba, a galera já vai chegando. Essa frase que eu acho que eu quero. Não sei se é finalizar, porque eu acredito, né, em começo, meio e continuação aí da vida, né? Esse constante aí que é a gente, mas é uma frase que eu quero deixar pra gente, assim, que me move muito no dia a dia, sabe? É isso. É isso. Se faz sentir, faz sentido. Janaína Soares, queria agradecer demais aí a sua presença. Eu costumo agradecer todo mundo aqui usando a palavra generosidade, né? Porque primeiro de você se dispor a doar o seu tempo para dividir com a gente aqui
as suas histórias, os seus pensamentos. E segundo, a generosidade que você tem de dedicar sua vida a trazer as coisas que você consegue trazer. Porque voltando lá atrás, é muito fácil de repente você escolher um caminho para buscar as suas conquistas, né? Principalmente a financeira, né? De uma forma mais ortodoxa, de uma forma mais comum, né? Aquela que todo mundo conhece, aquela regrinha lá, tal. E de repente você se entrega, você e outras pessoas maravilhosas aí que a gente está tendo contato, vocês decidem entregar a vida de vocês em prol de produzir arte, de difundir isso, de difundir esse sentimento, esse ofício. Então é muita generosidade, né? Porque de repente tinham caminhos mais fáceis, né? Tinha, Né? porra. Então, mas aí a gente não né? ia ser o que a gente é, né? Exato. Então eu agradeço a sua generosidade, né? Tamo e junto. tá vendo como foi fácil? Foi uma delícia. Foi, né? Foi A bem gente gostoso. começa aqui, no início, eu escrevi um roteiro e tudo mais, e tinha medo de não ter 45 minutos de papo, porque era a minha meta mínima, né? Hoje a gente tem que fazer um esforço para parar no tempo certo aqui. Vai ter que editar um monte de coisa, né? Não. Até que não, isso daqui foi fácil. Foi tranquilo. Mas foi uma delícia de conversa. Também Muito adorei. obrigado. Me senti muito em casa, assim. Tá em casa. Me sinto. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais um Esse bom encontro, né? Exu sabe de tudo. Sempre. Laroie. Laroie. Isso. Exu é Mojubá. Exu Mojubá. Obrigado. E eu que agradeço você. Bati no microfone a última vez. Né? Maria falou, pai, ela bateu 3 vezes o microfone. Né? Pois é. Pessoal, obrigado e até a próxima.